Meu nome é Bianca Eichinger, sou fundadora da Quantum Development e estou aqui hoje com a Isabel Barbosa, consultora de marketing e minha coach. Nós trabalhamos juntas no processo de coaching individual no ano de 2021 e hoje ela está aqui para contar um pouco para a gente da experiência, de como foi o processo e dos aprendizados. Oi Bianca, uma alegria estar aqui comigo compartilhando com as pessoas como foi esse processo, que eu já te falei tantas vezes que foi tão rico para mim. Acho que no momento onde todos nós estávamos passando, vivenciando grandes transformações, como o seu trabalho me ajudou a encontrar esse norte e novos caminhos que, olhando para trás, eu não achava que eram possíveis, mas hoje eu vejo o quanto o seu apoio, a sua metodologia, os nossos altos e baixos, porque se teve uma coisa que eu aprendi com você é que o processo não é linear, né? Esse processo de evolução, a gente vai, a gente volta um pouquinho, mas no final das contas a gente nunca volta para o lugar onde a gente estava desde o início. Então, estou feliz de estar aqui com você hoje e que esse meu testemunho possa inspirar outras pessoas a conhecerem esse trabalho e como ele é valioso não só para a nossa realização profissional, que tem estado muito em pauta hoje em dia, mas principalmente para a nossa realização pessoal. Isabel, conta pra gente um pouco do momento em que você estava quando você procurou pelo coaching. Teve algum gatilho? Como é que estava a sua vida naquela época? Nossa, Bianca, eu acho que a minha vida e a de muita gente estava de cabeça para baixo, né? Acho que não tem analogia melhor para traduzir 2020 do que essa. A gente começou o nosso trabalho ao final de 2020, então eu já tinha tomado aquela trombada inicial da pandemia. Para as pessoas que não conhecem o meu trabalho, eu tenho uma agência de branding e de live marketing, onde o live marketing era um braço muito forte. A gente desenvolvia muitos eventos corporativos que tinham 4, 5 mil pessoas, eventos de mais de 5 mil metros quadrados, enfim, de complexidades operacionais muito grandes. A gente tinha previsto para 2020 alguns dos maiores projetos do segmento financeiro da América Latina e do nada eu me vi no contexto onde todos os meus grandes projetos estavam sendo cancelados. Obviamente que ninguém tinha um protocolo de gestão de crise para cancelamentos daquela magnitude e naquela sequência. E eu estava num momento de grande transformação e de aceitação daquele novo momento. Eu me vi num primeiro momento em 2020, aquela brincadeira que a gente faz, né? Tentando salvar o mundo e ainda muito agarrada à minha realidade antiga. E quando eu vi que isso estava me machucando muito, que eu precisava encontrar novos caminhos e novas visões de como lidar com esse processo de mudança, eu recorri a você. E você não só trouxe uma metodologia para que eu analisasse aquele meu momento, mas que eu também pudesse criar novas respostas. E a nova resposta, eu acho que olhando para trás, né, hoje eu sei, a nova resposta não estava naquilo que eu ia fazer em 2020, e sim na Isabel que eu ia me tornar a partir daquele processo de mudança para lidar não só com a pandemia, mas com tantas outras transformações que eu já vivi e que eu ainda vou viver na minha vida. Olhando de agora, né, a gente está em março de 2022. Se você fosse pincelar, pegar o principal aprendizado que o processo te trouxe, qual foi? Foram tantos, eu vou tentar elencar aqueles que moram não só na minha cabeça, mas no meu coração, no meu entendimento de como eu me tornei não só uma profissional melhor, mas uma pessoa melhor depois da vivência desse processo de coaching com você. Eu acho que ponto 1, a gente não controla tudo, né? Eu tenho da minha natureza, até em função da minha trajetória, uma coisa que eu te falei, né, logo no início do meu processo, antes da minha pandemia, eu nunca tinha perdido. Eu não tinha uma derrota na minha carreira. Eu não tinha um down. Eu só tinha ups, ups, ups. E quem está acostumado com o sucesso, a gente sempre procura o próximo degrau, sem entender que às vezes a gente vai precisar voltar 5 para poder, daqui a algum tempo, andar mais 10. Então, eu acho que o primeiro aprendizado que o coaching me trouxe foi: nós não podemos controlar tudo. Aliás, nós não devemos controlar tudo. E quando a gente tenta controlar tudo, isso é muito exaustivo e a gente deixa de dedicar tempo e energia àquilo que a gente pode controlar. Então, para mim, esse foi o principal aprendizado. Eu acho que um outro ponto que você me ajudou muito era parar de querer conquistar tudo
olhar tudo, fazer todas as coisas ao mesmo tempo e encontrar aqueles pontos que eu precisava investir tempo, energia e recursos em prol da minha realização pessoal, porque é o que contava no final das contas. De que adianta a gente ter sucesso profissional se isso não vier lado a lado com uma realização pessoal, com aquela pessoa que a gente quer ser, né? Eu acho que o que o nosso processo também me ensinou é que é esse poder que você coloca na nossa mão das rédeas da nossa vida, que a gente pode, nós mesmas, nos transformarmos na nossa versão do que a gente quer ser. E agora, não aos 60 anos, né? Que a nossa elevação não precisa acontecer no final da nossa trajetória. Aliás, eu acho que quanto antes, hoje eu tenho essa clareza, quanto antes isso acontecer, melhor será. Eu acho que menos dores a gente vai ter no caminho, ou se não menos dores, pelo menos mais sabedoria para lidar com elas. E quando você olha o processo em si, o processo de coaching, o que foi mais interessante, o que foi muito diferente daquilo que você esperava quando você começou? Na verdade, eu não esperava nada. Quando eu te vi aberta ao coaching, por eu te conhecer, conhecer toda a sua trajetória, eu acho que a gente tem também muito um espelhamento, porque eu sempre me espelhei em você como profissional de referência. Quando eu vi que você estava fazendo coaching, eu falei, não sei exatamente o que é, e aí confesso que não sabia, não conhecia a metodologia, não sabia como era a ciência por trás, o método por trás do coaching, mas eu pensei a seguinte coisa, se a Bianca está fazendo isso, com certeza ela está fazendo da melhor forma possível. E naquela época você ainda estava iniciando e eu falei, opa, eu quero, me aceite. E aí a gente começou esse processo. Como eu falei, não foi linear, né? Foram ups and downs, mas eu senti que você trouxe uma metodologia para as minhas reflexões. Eu acho que todo mundo que está passando por uma transformação, a gente fica tendo aqueles questionamentos de noite, então a gente sonha com os nossos questionamentos, a gente acorda pensando neles, a gente cria soluções o tempo todo, a gente busca caminhos todo o tempo. E tudo isso fica meio embaralhado, sabe? Como se fosse um novelo embolado que a gente não consegue encontrar a ponta. Então, o que eu sinto é que ao longo do processo, podia até parecer que o novelo ainda estava embolado, mas no final das contas ele já estava muito mais organizado e aí de repente a gente encontra a ponta e faz assim rapidinho. Então eu acho que do processo você trouxe esse passo a passo que a gente precisa para encontrar as respostas de perguntas que a gente nunca nem sequer tinha feito, né? E eu, por exemplo, venho de um trabalho onde eu sempre busquei trabalhar o meu emocional. Então, eu fiz terapia durante muitos anos e o que eu percebi claramente é como o seu trabalho complementou em termos de plano de ação. Eu acho que isso é uma coisa importante das pessoas entenderem do coaching, que não é para a gente falar só dos sonhos de vida, propósito, aquela brincadeira que a gente fala do Odara. Não é isso, né? É a gente conseguir entender o cenário da nossa vida para que a gente faça escolhas e, a partir das escolhas, para que a gente trace um plano de ação para alcançar os nossos objetivos. E quando você compara a Isabel de hoje, aquela Isabel que começou o processo de coaching comigo há um pouco mais de um ano, como é que você descreveria as duas? Nossa, elas são conectadas pelo nascimento. Não, brincadeiras à parte. Óbvio que a essência continua a mesma, mas eu acho que a Isabel de hoje, ela é muito mais leve. Eu acho que ela tem muito mais clareza do seu propósito, daquilo que eu quero de verdade, né? E não das coisas que as pessoas esperam de mim. Acho que eu tenho muito mais clareza do que eu quero enquanto projeto de vida e profissional para os próximos anos. E mais realizada, porque estar realizada é a soma de todas essas coisas e é a paz de espírito que a gente passa a ter quando a gente sabe que a gente está, no nosso caminho, né, que não é o caminho de outra pessoa, e que a gente está no caminho certo,
cumprindo etapas. Eu acho que teve uma reflexão que você me trouxe uma vez, que você me propôs que eu fizesse um cálculo de quanto tempo eu já tinha trabalhado na minha vida e até quantos anos eu queria trabalhar. E eu não me esqueço o número, gente. Era 16%. Então, tudo que eu já trabalhei até hoje, eu tenho 10 anos de trajetória, era só 16% da minha vida profissional. Então, por que eu estava desesperada fazendo aquela receita? Porque eu vou fazer a receita em 10 minutos. Não tinha necessidade disso se eu tinha todo esse caminho pela frente. Aliás, no futuro, eu não ia bater um bolo tão bem se eu tentasse fazer ele em exatos 10 minutos. Então, eu acho que essa perspectiva que você trouxe de calma, de clareza, de assertividade e de intencionalidade para as ações que eu ia traçar para o meu futuro fizeram com que hoje a Isabel que está aqui com você seja uma Isabel bem diferente daquela nossa primeira conversa no final de 2020. E se você pudesse deixar uma mensagem, dar um conselho para as pessoas que estão cogitando dar início a um processo de coaching, o que você diria? Bianca, eu acho que o primeiro conselho que eu daria é: procure um profissional de referência, porque hoje esse tema em específico, na minha opinião, depois que eu vi toda a teoria que você traz para os nossos processos, ele não é tratado com a devida seriedade aqui no Brasil. Então, ponto 1, procure um profissional de referência, procure um profissional que você se enxergue ali, sabe? Que você tenha pontos de contato. Então, você ter vindo do corporativo, você já ter liderado pessoas, você entender a complexidade de decisões complexas, para mim fez muito sentido fazer coaching com você. Então, a primeira sugestão que eu daria é: analise quem é esse profissional que vai nortear você por esse processo, porque é uma posição de muita responsabilidade. E 2, um pouco aquela coisa, né? Confie no processo, porque é uma coisa muito nova, é um momento muito novo, a gente vai se colocar perante questionamentos que a gente nunca se fez na vida, e para isso é preciso entender que naquela primeira sessão você não vai sair com um plano de ação para toda a sua vida até o final da sua vida, mas que a cada uma das sessões, no final, quando você chegar ao final, você vai entender o quão importante foi aquela primeira dinâmica que a gente fez naquele primeiro encontro. Então, eu acho que seriam essas 2 dicas que eu traria. Obrigada. Adorei ouvir de você. Estou muito feliz de ter participado dessa jornada e de ter podido contribuir um pouquinho para essa tua transformação. Obrigada pela confiança, pela parceria e por estar aqui comigo hoje. Foi ótimo compartilhar com as pessoas como foi essa nossa jornada. É uma jornada muito pessoal, então a gente acaba, né, vivendo essa evolução junto. E eu estou muito feliz de estar aqui, sabe, apresentando uma nova Isabel para as pessoas e encorajando, mostrando para elas que sim, é possível você criar novas versões de você mesmo e que você não vai sair frustrado disso. Pelo contrário, você vai olhar para trás daqui a pouco, aquela pessoa que você deixou para trás, e você vai falar: obrigado por tudo que você fez por mim até agora, mas a partir de agora eu preciso seguir. Então, obrigada. Obrigada.